Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Surat Abasa. Então, Surat Abasa foi uma sura revelada em Mecca. E o começo desta sura tem um motivo principal porque foi revelada. Então, qual é este motivo? O motivo principal foi que Abdullah ibn Maktum, que era uma pessoa antiga no Islã, um dos primeiros que se reverteram ao Islã, ele era parente de Khadija bint Khuwaylid, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele era cego e foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava ocupado falando sobre Islã para as pessoas influentes em Meca, as pessoas mais importantes, com mais poder. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não queria que alguém atrapalhasse aquele momento, não gostou da vinda de Abdullah ibn Maktum naquele momento. Ele gostava muito desse sahaba, deste companheiro, mas naquela hora ele não queria que ninguém aparecesse para que ele continuasse a divulgar o Islã para essas pessoas influentes. Pois, com isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acreditava que se as pessoas com mais poder, com mais influentes de Meca se tornassem muçulmanas, muitas pessoas entrariam depois no Islã por causa destas pessoas. Aí, o que aconteceu? Abdullah ibn Maktum, quando chegou ao profeta, começou a chamá-lo e falou: ó mensageiro de Allah, me ensine o que Allah te ensinou. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por alguns instantes, poucos instantes ou segundos, ficou nervoso e franziu a testa e virou as costas para Abdullah ibn Maktum. Ou seja, Abdullah ibn Maktum veio até ele e ele tornou as costas e voltou a falar com as pessoas que ele estava, com as grandes pessoas importantes de Meca, as pessoas mais influentes. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca deixava de atender aqueles que creram em Allah. E o Muhammad como seu servo e mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempre os crentes eram a preferência para falar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, o profeta pesou a situação e achou melhor continuar falando com os mais poderosos de Meca, por pensar que mais pessoas entrariam no Islã por causa deles. Porém, Allah admoestou, reprovou aquela atitude do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah mostrou: ó Muhammad, cuidado você colocar na frente, dar preferência àqueles que não te apoiaram por aqueles que sempre estiveram ao seu lado. E esta é a lição que devemos tirar. Devemos dar preferência, ajudar as pessoas que estão mais próximas de nós. E nunca devemos dar preferência para uma pessoa devido ao poder, à classe social. A honra está em Allah, em adorá-lo, em seguir as suas leis. E a honra e o orgulho está naqueles que creem em Allah, aqueles que temem Allah. Então foi revelado o primeiro versículo, Bismillahirrahmanirrahim, Abasa wa tawalla, franziu e deu as costas. Quem fez isso? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por que Allah não falou você franziu e você deu as costas? Porque Allah falou como se fosse uma pessoa que não estava presente, como se fosse qualquer outra pessoa, uma outra pessoa, não falou diretamente com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o motivo, Allah não quis deixar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com o coração aflito, triste, solitário, pois esse discurso direto teria um grande impacto no nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Allah quis amenizar isso. Allah disse:
franziu e tornou as costas, como se estivesse falando de outra pessoa, um sujeito que não estava presente. E Allah também usou essa forma de falar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a criatura que Allah mais gosta de todas as pessoas desta terra. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a pessoa que Allah mais ama. Então Allah trata o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de uma forma diferente. Então, continuando, só finalizando a história, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam franziu quando viu Abdullah ibn Maktum e virou as costas para ele, não atendendo ele, e continuou ocupado com as pessoas importantes de Quraysh. Aí o motivo pelo qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez isto, como falamos na história, como começamos na história antes de falar da surata, mas como está no próximo versículo, o motivo, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, porque veio até ele o homem cego. Por que Allah, agora uma pergunta, por que Allah não nomeou o Sahaba Abdullah ibn Maktum, que sabemos que foi o Sahaba que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam franziu? Porque Allah não falou diretamente o nome deste Sahaba e falou o homem cego? Isso não é uma degradação da pessoa, você falar da deficiência dela? Então a cegueira deste homem é um grande argumento para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se ele tivesse ocupado ou não, ele deveria atender o homem. E o cego é um homem com mais necessidades. E ele não consegue ver o que está acontecendo, ele não tem culpa. Estava acontecendo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava falando com aquelas pessoas importantes de Meca, mas como ele é cego, ele não conseguia saber o que estava acontecendo. Ele não tinha total informação do que estava acontecendo. Em segundo lugar, o objetivo foi deixar o coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais amolecido, mais sensível. Portanto, Allah nos mostra que devemos ser mais graciosos, mais bondosos, mais gentis com os portadores de deficiência. E você deve ser mais benevolente com as pessoas com algum tipo de deficiência, mais que as pessoas que nasceram com nenhum tipo de deficiência. Em terceiro lugar, foi para especificar o homem, não para denegrir o homem. Por exemplo, quando você fala, você tem que pegar os bilhetes com aquele homem careca. Você não está denegrindo a pessoa, você só está especificando para a pessoa que vai buscar os bilhetes saber de quem ela deve pegar os bilhetes. Agora você falar, aquele careca é diferente. Se você falar o seu careca, né, é diferente. Ou seu manco, também não pode. Você não pode agredir desta forma. E esse tipo de atitude é ofensivo. É uma atitude que será julgada e uma atitude errada, uma agressão verbal. E o muçulmano não pode ter este tipo de atitude, este tipo de preconceito com as pessoas deficientes. Depois que Allah falou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que amenizou-se a aflição ou a tristeza que ele poderia sentir, Allah passa a falar diretamente no discurso para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fala no terceiro versículo: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. E o que te faz inteirar-te, ou o que te faz, ó Muhammad, compreender que talvez ele possa ser purificado? Ou seja, o que te assegura que este homem que veio até você não possa ser purificado dos pecados com as boas ações e o bom comportamento? Depois, no próximo versículo, أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Ou seja lembrado da mensagem e essa lembrança o beneficie.
Então, este sahaba, este companheiro cego, que Allah esteja satisfeito com ele, vem antes das outras pessoas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava divulgando a religião. Ele veio com o propósito de se purificar e aprender. E o benefício deste sahaba é maior do que das pessoas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava tentando divulgar o Islã. Depois, no 5º versículo, Allah diz: "Amma man istaghna", e quanto àqueles que pensam que são autossuficientes, quem são as pessoas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava conversando, estava ocupado quando Abdullah ibn Maktum veio até ele. Depois, no 6º versículo, فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى, que você deu atenção. Então, estas pessoas que você deu atenção, ó Muhammad, ó profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elas se vangloriam e não têm a vontade, não têm a disposição de ouvi-lo, nem a disposição de crer, porém estão dispostos em te afastar das pessoas. Então, o que te faz dar preferência, dar atenção a eles? وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ, e você não tem culpa nenhuma se eles não se purificarem. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem apenas a obrigação de divulgação, e não é a obrigação dele fazer com que se purifiquem, pois isto está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, e quanto aquele que veio a ti empenhado para aprender, com fome de conhecimento, e o empenho, o esforço e a vontade de fazer coisas boas é uma característica daqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre quando você for fazer uma boa ação, deve ir com vontade, empenhado, incentivado. Não fazer com os hipócritas, que Allah disse no Corão Sagrado: e se eles se levantarem para a reza, ou se eles forem para a reza, eles se levantam ou eles rezam com preguiça. Allah diz sobre esta vontade, este esforço, na Surah Al-Isra, número 17, versículo 19. E quem desejar a outra vida e se esforçar em obtê-la e ser um dos que creram em Allah, então estas pessoas terão seu esforço reconhecido. Depois, no próximo versículo, وَهُوَ يَخْشَى, e ele com medo de Allah. Qual que é a diferença de khashya com al-faza'? Al-faza' é o medo comum. Al-khashya é o medo com conhecimento. E esse é o medo que o temente deve ter. Ele tem medo porque ele tem o conhecimento de Allah, sobre Allah subhanahu wa ta'ala, e tem o conhecimento na religião. Então é o medo com conhecimento, não é o medo sem conhecimento. Então quer dizer que este cego, ele foi porque ele teme Allah, ele tem medo de Allah, e ele tinha uma dúvida que ele queria esclarecer para aplicar esta questão na sua vida. Ele foi realmente aprender porque ele tem medo, então ele quer ter mais conhecimento na religião. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, e dele você se distraiu. O homem que veio até você, te procurou, você se distraiu, no sentido que se preocupou, se ocupou com os outros que sempre te deixaram, nunca te procuraram, nem incentivaram, nem ficaram ao seu lado. Qual que é a lição que podemos tirar de tudo isso? A lição é: não podemos ficar dando preferência, fazer divulgação para as pessoas por causa da classe social, da riqueza, do status e etc. Você deve dar preferência àqueles que estão interessados, que querem aprender. Estes você deve dar a preferência.
não importa a classe social e o status. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não se distraiu de Abdullah ibn Maktum porque ele era cego, porque ele era deficiente, mas sim porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pensou que dando atenção às pessoas mais poderosas, mais influentes, ele poderia beneficiar mais a divulgação do Islã. Porém, Allah mostrou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a divulgação correta. Tanto é que esta lição ficou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele aplicou depois desse acontecimento no restante da sua vida. E nós também temos que aplicar essa lição nas nossas vidas. Tudo o que aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam devemos aplicar nas nossas vidas. Nós devemos tomá-lo como exemplo. Tudo o que ocorreu com ele, todas as ações dele, nós devemos tomar como exemplo e tentar se comportar como ele. No 11º versículo, Allah diz: Kalla innaha tadhkira. Em absoluto, não. Ou seja, não está certo o que você fez, não faça mais isso, ó Muhammad, ó profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por certo, esta é uma lembrança. Esta história, ou estes versículos, é uma lição, ó Muhammad, ó profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Algo para que você se lembre. Depois, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ. Então, quem quiser disso se lembrará. Quem quiser lembrar desta história, lerá o Coran, vai voltar para o Coran para lembrar desta história e para tirar proveito desta história. Fi suhufin mukarrama, registrada em páginas honoráveis. Este assunto está registrado nas páginas honoráveis do Coran. Marfu'atin mutahhara, elevadas, purificadas, em dois sentidos. Primeiro, no sentido figurado, que são palavras elevadas, palavras que estão num livro nobre, magnífico. E segundo, de elevadas também no sentido que está no lugar mais alto, no Lawh al-Mahfuz, que explicamos em muitas das nossas aulas, principalmente na Surat al-Alaq e na Surat al-Buruj, quem quiser resgatar, no 7º céu. Podemos também tirar deste versículo a lição que devemos deixar o Coran sempre no local mais elevado, quando formos guardar o Coran. Nunca debaixo de alguma coisa, nunca no lugar baixo, sempre no local mais alto onde formos guardar o Coran. E purificado no sentido de que ninguém consegue alterar, substituir, adicionar ou subtrair algo deste magnífico livro. Bi'aidi safara, carregado pelas mãos dos escribas, dos anjos. Os anjos foram chamados de escribas, ou no sentido de escribas, ou safara no sentido de mediadores ou mensageiros, pois eles fazem esta mediação entre Allah e a sua criatura, como por exemplo as mensagens que foram reveladas aos profetas foram por meio dos anjos. Allah revelou a mensagem para os profetas por meio dos anjos, enviou os anjos, o anjo Gabriel mais especificamente, para que revelasse a mensagem. Quando a pessoa morre, por exemplo, Allah envia um anjo para que tire a vida desta pessoa, com a autorização de Allah. E tem muitas outras coisas que Allah envia os anjos para que façam o que Ele quer, tudo, claro, com a autorização de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Allah diz: Kiramin barara. Allah caracterizou os anjos, Allah definiu os anjos como nobres e barara. Os anjos são nobres, pois não desobedecem a Allah e fazem o que Allah os ordenou. Por isso eles são nobres para Allah subhanahu wa ta'ala. Barara
no sentido que fazem muitas boas ações, suas boas ações não se encerram. As ações são muito expandidas, sempre estão fazendo boas ações, só fazem o que Allah ordena. Pois Allah diz: قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. Amaldiçoado seja o homem, o quanto ele renega a fé, o quanto descrê, o quanto é incrédulo. Então, amaldiçoado seja o homem, ou seja, aqui está falando apenas das pessoas que renegam a fé. Depois, no próximo versículo, ou nos próximos versículos, Allah mostra a realidade deste homem. Mostra por qual motivo que ele renega a fé. Por que disso? Allah fala: "Min ayyi shay'in khalaqa", do que, de qual substância ele foi criado. Essas pessoas que transgrediram, essas pessoas que renegam a fé, que se vangloriam, que se acham autossuficientes e não precisam de ninguém, que tudo é mérito delas. Do que elas foram criadas? Allah diz: قُتِلَ الْإِنسَانُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ. De uma gota de esperma, ele, Allah, o criou e o determinou, modelou. Ou seja, por que se vangloriam, se acham superiores, se foram criados todos de uma gota seminal? E o sentido de determinar, Allah determinou ou modelou, ou seja, depois que esta gota seminal chegou ao útero da mulher, o bebê começa a ser modelado, começa a tomar forma. Depois Allah diz: ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ. Em seguida facilitou-lhe o caminho. Que caminho é este? É o caminho que dizemos, o caminho do bem e do mal, que Allah facilitou o caminho do bem e do mal para a pessoa escolher. Allah deu o livre-arbítrio para a pessoa escolher. Ou é o caminho, ou que a forma, na verdade, que a criança sai da barriga da mãe, que foi facilitado? Qual dos dois sentidos é o mais correto, o mais adequado neste contexto? Os dois sentidos podem ser aceitos, mas pelo contexto, o sentido mais provável e o melhor dos sentidos é: facilitou-lhe a forma de sair do útero da mãe. Depois Allah diz: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ. Em seguida fê-lo morrer e o sepultou. E o que mostra que a morte é o que separa. Allah fala da vida no versículo anterior, e no versículo seguinte fala da vida. Então a morte separa as pessoas da vida. Neste versículo podemos tomar como regra que logo depois que a pessoa morre devemos sepultá-la. Agora, o sentido de sepultou quer dizer que Allah sepulta a pessoa? Não. Quer dizer que Allah disponibiliza um local para que a pessoa seja sepultada. Allah faz com que tenha algum lugar para que a pessoa seja sepultada. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. Então, quando Ele quiser, Ele o ressuscitará. Então, quando Allah quiser, Allah ressuscitará a pessoa, ressuscitará aquele que está enterrado. كَلَّا لَمَّا يَقْضِي مَا أَمَرَهُ. Em absoluto não é como este renegador da fé pensa. Ele ainda não fez o que Allah lhe ordenou, não seguiu as ordens de Allah. Depois que Allah mostra a renegação do ser humano, Allah lembra das provas do poder dele, das dádivas dele, como foi revelado nos próximos versículos. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Então, que o ser humano olhe para o seu alimento. O ser humano tem que observar de onde vêm os alimentos, quem os criou, quem colocou as propriedades e vitamina dos alimentos. Neste versículo
temos que conseguimos lembrar de outros versículos que estão relacionados com este mesmo assunto. Na Surah Al-Waqi'ah, número 56, versículo 63 ao versículo 67. Allah diz no versículo 63: haveis reparado, acaso, no que semeais? São vocês que semeiam ou somos nós o semeador? Se quiséssemos, converteríamos isso em feno. Então, vocês permaneceriam exclamando ou lamentando: em verdade, estamos em dívida. Estamos, em verdade, privados de colher os frutos. Voltando a Surat Abasa, depois Allah diz: Anna sababna al-ma'a sabba. Em verdade, derramamos água em abundância, ou seja, a chuva. Allah desceu a chuva em abundância. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Então, depois abrimos a terra em fendas. Por causa da chuva, a chuva desce na terra e a terra se abre. Por que ela se abre? O que acontece depois? فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّ. E fizemos o grão crescer. Então, Allah fez com que a terra se fendesse perfeitamente, e este fender é o suficiente para que o grão saia da terra e cresça. E esses grãos, o arroz, o milho, o trigo, entre outros grãos que são muito importantes para o ser humano. Depois Allah diz, no próximo versículo: وَعِنَبًا وَقَضْبًا. E uvas e hortaliças. Por que foi lembrado da uva neste versículo? Porque ela é uma das melhores frutas. E uma das melhores frutas para a saúde. Uma das mais gostosas e uma das mais fáceis de você comer. É uma fruta com muitos benefícios. E as hortaliças, todos conhecem as hortaliças, os benefícios das hortaliças. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. E as azeitonas e as tamareiras. A azeitona também tem muitos benefícios. Como todos sabem, tanto a azeitona inteira como o seu azeite. E depois as tamareiras. Você não encontra uma planta que dá um fruto melhor que a tamareira. A tâmara é um fruto magnífico e ele reúne 5 características em um fruto só, que não está presente em nenhum outro fruto, todas essas características juntas. A tâmara, ela é doce, ela alimenta, ela nutre, ela é uma fruta e é um remédio. Então as outras plantas, ou ela é um alimento, um remédio, ou ela nutre. Apenas a tamareira reúne todas essas propriedades juntas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala da tâmara, como é incrível este fruto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: uma casa que não tem a tâmara, os habitantes dela têm fome. Por que isso? Porque a tâmara consegue suprir todas as necessidades alimentícias das pessoas. Depois, وَحَدَائِقَ غُلْبًا. E jardim espessos e muitas árvores. E essas árvores, elas se entrelaçam. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. E frutas e pastagens, todos os tipos de frutas, todas as cores de frutas. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Para que vocês e seus gados usufruam da pastagem. Depois que Allah fala de todas as suas dádivas, Allah nos lembra da outra vida. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Então, quando chegar a sakha, o som ensurdecedor. E a sakha é um dos nomes do dia da ressurreição.
E as-sakha quer dizer ensurdece os ouvidos. De tão forte este som no dia da ressurreição, as pessoas perderão a audição. Depois Allah diz no próximo versículo: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Os 3 versículos seguintes. Nesse dia o homem fugirá do seu irmão, da sua mãe e do seu pai, da sua esposa e do seu filho. Então, de tão assustador que será este dia, as pessoas irão fugir de seus irmãos, mãe, pai, esposa, filho, pessoas próximas em geral, para que não peçam nada a ele nem perguntem nada a ele. Todos estarão preocupados consigo mesmo neste dia. Depois Allah diz: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Nesse dia, a cada qual bastará a preocupação consigo mesmo. Então, como dissemos, e não vamos aprofundar este hadith, que falamos na Surah Takwir e em outras suras, falamos do hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala para Aisha que as pessoas estarão peladas, descalças no dia do juízo final. Então a Aisha, por ser uma mulher resguardada, perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: e as pessoas não olharão umas para as outras? Porque a pessoa fica pelada uma à frente da outra, as pessoas que são recatadas, elas ficam com vergonha. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a Aisha, as pessoas terão coisas mais importantes para se preocupar. Então as pessoas não conseguirão olhar umas para a nudez das outras. As pessoas estarão concentradas no que elas fizeram, no julgamento que estará por vir. Depois Allah diz: وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. Nesse dia haverá faces radiantes. Porque Allah escolheu nesta sura o rosto para falar da situação dos que creram nele e para falar da situação dos que renegaram. Por quê? Porque entra no contexto do começo da sura, quando Allah disse franziu. Então, este rosto que demonstra o estado emocional da pessoa, Allah também quis mostrar como o rosto das pessoas ficarão no dia da ressurreição, o estado delas que refletirá no rosto delas. E quem ficará com as faces radiantes? Aqueles que creram em Allah, obedeceram-no, temeram a Ele. Depois Allah diz: ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. Sorridentes, regozijantes pela boa notícia que receberam. E depois Allah fala da situação dos outros. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. E nesse dia haverá faces cobertas de areia. تَرْهَقُهَا قَتَرًا. Cobertas pela escuridão. E quem são estas pessoas que estarão neste estado? São as pessoas que Allah revelou no último versículo: أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Estes serão os rostos daqueles que não creram em Allah, os incrédulos. Estes serão os rostos daqueles que não creram em Allah, dos depravados. Ou seja, dos que não creram em Allah, dos incrédulos, dos renegadores. Peço a Allah que nos torne, no dia da ressurreição, que nós façamos parte daqueles que terão os rostos radiantes e sorridentes. E essa foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.